Vamos ver agora como comparar duas funções f e g. Primeiro, queremos entender a velocidade do crescimento de f. Queremos dizer que f cresce mais lentamente ou igual à função g. Isso significa f é limitada superiormente pela função g. Podemos pensar em f como sendo o tempo de execução de um algoritmo. Aqui nesse primeiro exemplo nós temos o tempo de execução da busca sequencial e g uma função mais simples de entender para que a gente possa denotar de forma simplificada o custo do nosso algoritmo. Outro exemplo é a função f de n igual a 3n ao quadrado mais 10 vezes log de n na base 2. Essa função sempre vai crescer mais lentamente ou igual à função g de n igual a n ao quadrado. Com isso, nós temos limitantes superiores para essas funções 1 e 2, que representavam o tempo de execução do nosso algoritmo. Podemos dizer que o tempo da primeira função é limitada pela função g de n igual a n, e o tempo da segunda função é limitado por g de n igual a n ao quadrado. Agora, vamos considerar que f e g são funções que descrevem o tempo de execução de dois algoritmos. Na busca sequencial, nós vimos que o tempo de execução é limitado por d de n. E na busca binária, vimos que o tempo era limitado por c mais c de log de n na base 2. Agora, precisamos saber como comparar duas funções. A primeira ideia é comparar o valor de cada função para todo o valor de n. Então, temos aqui o gráfico da função n ao quadrado e o gráfico da função 10 vezes n. O problema é que para valores pequenos de n, a função n ao quadrado ela é mais rápida do que a função 10 de n. Para resolver isso, nós devemos comparar essas funções apenas quando n é suficientemente grande. Então vamos dizer que para n maior do que algum n0, o valor da função 10 de n é sempre menor ou igual à função n ao quadrado. Então essa nossa função aqui, f de n, é limitada superiormente pela função g de n igual a n ao quadrado. Nós vamos ver que esse não é um cálculo apertado, porque f de n também é limitado pela função g' de n, que é igual a n. Vamos entender isso um pouco mais para frente. Então, adicionamos agora essa nova condição, de que para comparar f de n com g de n, vamos ter que considerar um valor de n maior do que um n0, mas temos um outro problema. Considere essa função f de n igual a n mais 5 e a função g de n igual a n. Para todo n, f é maior do que g. Entretanto, a velocidade de crescimento dessas funções é a mesma. Para resolver isso, vamos ignorar as constantes e os termos menos importantes. Então, nesse caso aqui, a nossa primeira função f de n ela vai ser apenas n. E a segunda função, g de n, continua como n. Então, a ordem de crescimento de f e de g é a mesma. Temos aqui um gráfico que mostra a função f de n igual a n e as outras funções, e a gente pode ver que elas crescem no mesmo ritmo, a diferença é só a constante. E com isso podemos finalmente falar sobre notação assintótica. Vamos dizer que uma função f de n é da ordem de uma função g de n se existe uma constante c e um valor n0, tal que f de n é sempre menor ou igual a uma constante c vezes g de n para um n maior ou igual ao n0. Vamos dizer que a função f de n ela é limitada superiormente pela função g de n. Em outras palavras, a função f é da ordem da função g se para um n suficientemente grande, o valor em f de n é sempre menor ou igual a um múltiplo da função g de n. A nossa ideia agora é descrever a ordem de crescimento dos algoritmos utilizando funções mais simples, como a função n, a função n ao quadrado, a função log de n e outras. Utilizando a notação assintótica, vamos dizer que o tempo de execução de um algoritmo é O de n se f for da ordem da função g de n igual a n. Vamos utilizar esse símbolo O maiúsculo para denotar a ordem de crescimento do tempo de execução do nosso algoritmo. Vamos ver adiante que, para comparar a eficiência de dois algoritmos, o que vamos fazer é comparar a ordem de crescimento de suas funções. Vamos fazer agora a análise assintótica dessa função f de n igual a 2n mais 120.
Temos aqui plotado o gráfico dessa função em azul. Para fazer essa análise, nós precisamos achar uma função g de n, tal que essa função multiplicada por uma constante vai ser sempre maior ou igual à nossa função f de n, para todo n maior ou igual a um n0. Temos aqui o gráfico da função 10n, que é essa linha aqui em vermelho. Podemos ver que a partir de n igual a 15, 10n é sempre maior do que a nossa função f de n. Então, podemos escolher os seguintes valores para comparar f de n, que é 2n mais 120. Podemos tomar a constante c como 10, a função g de n como sendo n, e agora, para n maior ou igual a 15, podemos dizer que a nossa função 2n mais 120 é da ordem de n, ou simplesmente O de n. Vamos ver outro exemplo. Agora queremos analisar a função f de n igual a 3n² mais n mais 5. Temos aqui o gráfico dessa função em azul. Temos também o gráfico de outra função, da função 4n². E podemos observar que, a partir de um valor de n maior do que 3, a nossa função f de n ela vai ser sempre menor do que 4n². Com isso, vamos escolher a nossa função g de n, que é multiplicada por uma constante, para ser sempre maior do que f de n, como sendo a função n², a constante vai ser 4, e essa função é sempre maior ou igual do que 3n² mais n mais 5, quando n é maior ou igual a 3. Isso equivale a dizer que a função f de n é da ordem da função n². Temos outros exemplos de ordem de crescimento. A função f de n igual a 1 milhão também é da ordem de 1. Podemos tomar a constante c como 1 milhão e 1, e ela vai ser sempre menor do que a função g que está aqui dentro. A próxima função 5n mais 2, ela também é da ordem de n, porque podemos tomar um valor c igual a 6, então 6 vezes n é sempre maior ou igual a 5n mais 2 para n maior do que 3. Quando n é 3, esse valor aqui é 18 e esse valor aqui 15 mais 2, que é 17. Podemos fazer a mesma análise para a função 5n² mais 5n mais 2 e mostrar que ela é da ordem de n². Percebam que o que estamos fazendo aqui é eliminando as constantes e agora vamos desconsiderar os termos de menor importância. Então, a ordem do polinômio é que vai determinar a ordem de crescimento da nossa função. Vamos escolher uma constante c igual a 10. Então, a função f de n, que é essa função aqui, ela vai ser menor ou igual a 10 vezes n² quando n for maior ou igual a 2. Vamos ver, quando n é igual a 2, n² é 4, então aqui temos 4 vezes 5, que é 20, depois 5 vezes 2, que é 10, mais 2. A soma de tudo isso vai ser 32. Enquanto que nessa função nós vamos ter 10 vezes 4, que é igual a 40. A partir de n maior ou igual a 2, já temos valor maior do que a função f de n. Temos que log de n na base 2 é da ordem de log de n na base 10, e o inverso também vale, log de n na base 10 é da ordem de log de n na base 2. Isso porque, se lembrarmos das regras de mudança de base do log, nós vamos ver que log de n na base 10 é igual a log de n na base 2 dividido por log de 10 na base 2. O valor que está aqui embaixo é uma constante, então podemos tomar c como sendo 1 dividido por essa constante para dizer que a função log de n na base 10 é da ordem da função log de n na base 2. É comum, quando a ordem da função é log, não especificarmos qual que é a base. Também é comum especificar como a base 2, nesse caso aqui denotado por LG, mas como acabamos de discutir, na notação assintótica não faz diferença qual é a base do log,
uma vez que o log de n de qualquer base é limitado pelo log de n de outra base.